presente conosco nesta manhã, iluminando a nossa mente, o nosso coração, para recebermos o ensinamento da Tua Palavra. Essa é a nossa oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele que crê, diga amém. Diga graças a Deus, adore ao Senhor nessa manhã, tome seu assento e vamos louvar nessa manhã com o hino de número 24 da nossa harpa cristã. Mas antes, nós queremos também cumprimentar os nossos irmãos que estão lá na sua casa, no seu trabalho, acompanhando nessa manhã a lição maravilhosa da Escola Bíblica Dominical. Receba a paz de Cristo nessa manhã e vamos louvar ao Senhor com o hino de número 24 da nossa harpa cristã. Todos louvando com alegria. No Pentecostes sucedeu o que Jesus falou, pois de repente lá do céu um vento assoprou, que veio a casa toda encher, e os corações com muito poder, todos, poder, poder, poder pentecostal, ó vem nos inflamar, também nos renovar, ó vem, sim vem, ó chama divinal, teus servos batizar, em cada um veio repousar a preciosa luz, o preceptor que veio ficar com os servos de Jesus, foi o fogo santo do Senhor que os encheu com seu vigor, poder, poder, poder pentecostal, ó vem nos inflamar, também nos renovar, ó vem, sim vem, ó chama divinal, teus servos batizar, e começarão a falar, repletos de poder, em outras línguas exaltar ao que mandou trazer os ricos dons do seu amor e o poder consolador, poder, poder, poder pentecostal, ó vem nos inflamar, também nos renovar, ó vem, sim vem, ó chama divinal, teus servos batizar. E quem deseja receber esta água salutar, que é prometida ao que crê e humilde esperar, perseverando em oração, terá poder seu coração, poder, poder, poder pentecostal, ó vem nos inflamar, também nos renovar, ó vem, sim vem, ó chama divinal, teus servos batizar. Glória a Deus, aleluias, que maravilha é poder, como igreja de Deus, revestida com a unção do Espírito de Deus, poder louvar com alegria ao nome do Senhor nosso Deus. Nós vamos estar ministrando nessa manhã a lição de número 2 e a lição de número 3. Você que está aí com a sua revista, pode abrir aí a lição de número 2 e depois nós vamos dar sequência na lição de número 3. Nessa lição de número 2, nós vamos estar estudando a respeito do batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, ele é um assunto doutrinário para a igreja. Então a igreja ela precisa aprender a ser ensinada a respeito do batismo com o Espírito Santo. Então diz assim a lição de número 2. Você que está com a sua revista aberta, pode citar junto conosco nesta manhã. Eu vou perguntar e você vai citar junto comigo nesta manhã. A lição de número 2. Qual é o assunto da lição? O batismo com o Espírito Santo.
O texto áureo está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, o versículo de número 5, que diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Esse aqui é o nosso texto áureo. A verdade prática da nossa lição diz assim: o batismo com o Espírito Santo é uma promessa e um presente para todos os crentes indistintamente. Então, olha só, essa verdade prática, ela nos leva a entender que o batismo com o Espírito Santo é uma promessa de Deus, mas também é um presente de Deus para quem? Para os crentes. Então, abrindo-se aqui um parêntese, quem são os crentes? Aqueles que creem, os cristãos que seguem o caminho de Cristo, ou seja, a pessoa aceita Jesus como Salvador e ela obviamente recebe como um presente de Deus o batismo com o Espírito Santo, que nós vamos saber no decorrer dessa lição o que é, o que não é e como receber o batismo com o Espírito Santo. Aí a leitura bíblica que você pode acompanhar aí na sua Bíblia está em Atos, no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 21, que nós vamos estudar todos esses versículos no decorrer dessa lição. Então, olha só, o que nós vamos ver nessa lição de hoje? O que é o batismo com o Espírito Santo? Qual a sua relevância para os dias em que vivemos? A quem se destina? Qual a sua finalidade? Como receber essa dádiva divina? Então, essas são as perguntas que estão inseridas aqui nessa lição. Então, o ponto número 1 da nossa lição: o que é o batismo com o Espírito Santo? O que é o batismo com o Espírito Santo? Primeiro, segundo Atos, capítulo 2 e o versículo 17, é a promessa do Pai. Então, você vai ver que lá no Antigo Testamento, a manifestação do Espírito Santo, que era a demonstração do poder, a ação poderosa de Deus através do seu Espírito, ela era dada de forma certa, não para todos, ou seja, ela era limitada, ou seja, os profetas eram usados por Deus, aqueles que tinham autorização de Deus para usufruir daquele poder. Porém, lá no livro do profeta Joel, Deus usou o profeta Joel e deu uma promessa, a promessa de Deus, que nos últimos dias ele derramaria o seu Espírito sobre toda a carne, ou seja, ele já não estaria limitado, mas a quem quisesse e a quem acreditasse e buscasse, e esperasse também para receber. Então, olha só o que diz o versículo 17, já no Novo Testamento, sendo ministrado pelos próprios discípulos e pelo próprio Senhor Jesus. Lembrando que quem escreveu o livro de Atos dos Apóstolos foi o médico grego-romano Lucas, que estava ali e acompanhou, se interessou pelo ministério de Cristo, daquilo que se pregava, que se anunciava, e ele passou então a registrar, para um grande homem, que era Teófilo, uma grande autoridade. Ele escreveu relatando tudo aquilo que ele ouviu e viu. Então o versículo 17 diz assim: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Então olha só, um texto que foi profetizado no Antigo Testamento e que foi mencionado no Novo Testamento. No dia em que os discípulos estavam reunidos em oração, eles receberam essa promessa. Então, houve um cumprimento da promessa do Pai, que havia sido dita no Antigo Testamento, veio se cumprir no Novo Testamento, quando os discípulos estavam orando, obedecendo o que Jesus disse para eles: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais o quê? Revestidos de poder. Essa palavra revestido, revestimento, quer dizer colocar o quê? Uma nova roupa, Ou seja, uma pessoa que já estava vestida, agora ela está sendo o quê? Revestida. Ou seja, se é um revestimento, ela está sendo o quê? Fortificada, ela está sendo mais forte, ela está sendo blindada, Olha, uma nova roupagem, Então, é uma promessa do Pai, segundo Atos 2:17, e segundo também Joel no capítulo 2, onde ele prometeu, Deus prometeu a dar ao seu povo, para a sua igreja, essa promessa maravilhosa que era o quê? O derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. Segundo, o que é o batismo com o Espírito Santo? É um revestimento de poder. Esse poder
que o Espírito Santo reveste o crente, ele é, em diversas áreas, utilizado no ministério, na oração, na sua vida pessoal. O que é o revestimento de poder? É um revestimento de autoridade, de ousadia, né? É uma transformação que o Espírito Santo vai fazer na vida do crente. Quando ele vem do mundo, aceita Jesus como Salvador, ele recebe esse revestimento e ele passa a ter ousadia para anunciar as boas novas de Cristo. Um crente que quer ser um evangelizador, um crente que quer ser um propagador do Evangelho de Cristo, ele precisa buscar um revestimento. Existem pessoas que dizem assim: pastor, eu quero falar de Jesus, mas eu tenho vergonha, eu tenho medo, às vezes ainda tem aquelas acusações do passado. Então nós precisamos o quê? Buscar um revestimento de poder, para que a gente possa se levantar como profeta nessa geração e anunciar que Jesus Cristo vem, que Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, que Ele batiza com o Espírito Santo, que Ele vai voltar para buscar a sua igreja. É um exemplo disso o apóstolo Pedro, que antes de ser apóstolo era apenas um pescador, que ouviu o Evangelho de Cristo, teve as suas experiências pessoais com o Senhor, recebeu a promessa do Pai na sua vida, depois ele recebe o Espírito Santo, o revestimento de poder, e agora no cenáculo ele se levanta como um grande pregador, né, do Evangelho, e ganha muitas almas para o reino de Deus. Aí as pessoas vão ver quem ele era e quem agora ele é. Então olha só, um crente hoje na nossa atualidade, ele precisa buscar esse revestimento para que ele possa se levantar, para que quando ele orar, milagres aconteçam. Quando ele pregar a palavra, vidas vão se render aos pés de Cristo. Quando ele se levantar para louvar, a adoração de Deus se manifesta no meio da igreja, sobe e Deus desce, e muitas maravilhas acontecem. A igreja a cada vez vai se tornando fortificada. Então por isso que é importante entender o que é o batismo com o Espírito Santo. Então ele é uma promessa do Pai, também é um revestimento de poder, e em terceiro lugar, é uma obra exclusiva de Jesus. É aqui que começa um dos pontos importantes que nós precisamos entender. Não é eu que vou estender a minha mão e vou batizar as pessoas. Olha, eu estou aqui para batizar as pessoas com o Espírito Santo. Não, não é o pregador, não é o cantor, não é o levita. Quem batiza com o Espírito Santo é Jesus. Olha só o texto, versículo 33 do capítulo 2 de Atos. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvistes. Olha, essa aqui foi uma pregação dos discípulos quando receberam o poder de Deus. Por quê? Porque as pessoas lá fora, sempre as pessoas que estão do lado de fora, elas vão estar criticando, observando os erros e apontando o passado, né? Olha, esses homens estão aí dentro, trancados, eles estão embriagados. Aí Pedro se levanta e disse: não, aqui não tem ninguém embriagado, isso aqui é a promessa do Pai, que vocês ouviram lá, que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas. Começou a pregar, ministrar a palavra de Deus, e agora ele diz aqui: isso aqui quem está fazendo aqui é Jesus, que vocês crucificaram, que vocês desprezaram, que vocês abandonaram. E diz aqui: exaltado à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Então isso que está acontecendo aqui é manifestação do Espírito Santo, e quem está fazendo isso aqui é Jesus. Então quando o pregador, ele toma a frente, ele quer tomar a frente, nós ministramos isso aqui na lição passada, que antes de nós nos preocuparmos em buscar os dons de demonstração de poder, devemos buscar o dom da demonstração do amor. Não foi isso que nós aprendemos? Então, antes de eu, como pregador, me preocupar em buscar, em pregar uma palavra onde eu queira demonstrar aquilo que eu sei, eu devo o quê? Me submeter a Jesus. Por quê? É Ele que dá sabedoria, é Ele que usa, é Ele que opera, o milagre é dEle, a palavra é dEle, o Espírito é dEle, a igreja é dEle, nós somos dEle. A Bíblia diz que tudo foi feito por Ele, por conta dEle e para Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então se não fosse a vontade dEle, de eu estar aqui, eu não estaria aqui. Então, quando nós vamos ministrar a palavra e alguém quer ser batizado com o Espírito Santo, eu devo dizer: Senhor, batiza com o Espírito Santo. Então esse poder, ele não é meu. Então isso aqui é uma obra exclusiva de Jesus. Então nós, como cristãos, devemos buscar esse poder, esse revestimento, esse batismo com o Espírito Santo de quem? Do pregador,
do cantor? Não, nós temos que buscar isso de Jesus, porque essa obra é exclusiva dele. E eu coloquei aqui uns pontos muito importantes na sua lição, observe aí, olha. Em outras palavras, assim como João Batista é chamado o Batista, essa palavra, esse sobrenome, só para a gente entender, no passado, a pessoa tinha nome, mas não tinha sobrenome, né? Por exemplo, você vai ver que a Bíblia ela vai mencionar João o Evangelista, mas ele era o João. João o Batista, mas também era o João, né? Assim como Pedro, assim como o próprio Jesus, e tantos, como os vários José, como várias Marias, Maria de Betânia, Maria de Belém, Maria de Nazaré, e assim, né, as pessoas conheciam, assim como nos dias atuais, né? A senhora é a Ruth da onde? Porque existe muita Ruth, né? Eu sou Ruth da Silva. A senhora é da família dos Silva? Eu conheço uma Ruth que é da família dos Souza. Então quer dizer, havia, né, na cultura dos antigos se conheciam as pessoas pelo sobrenome. Então naquela época não havia. Então apareceu João, o Batista, né, no mar da Galileia, no Rio Jordão, batizando as pessoas, e ele deu aqui uma palavra. Então, da mesma forma, para nós entendermos aqui, que é a obra exclusiva de Jesus como batizador do Espírito Santo, foi quando João disse assim: eu vos batizo com água, para que o arrependimento, mas virá um depois de mim, que é mais forte do que eu, cujas sandálias eu não sou digno de desatar. Olha só o que ele vai dizer: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então quem batiza com o Espírito Santo e com fogo não é o homem. Quem batiza com o Espírito Santo e com fogo é quem? Jesus, o Filho de Deus. Ele tem a autoridade de Deus, a autorização de Deus para batizar todo aquele que crê. Por isso que Pedro disse: essa é a promessa que diz respeito a vós, vossos filhos e a todos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Essa promessa é para todo aquele que crê, né? Não é exclusivamente para alguém que tem 5, 10, 15, 20, 30 anos de crente dentro de uma igreja. Pode entrar uma pessoa agora por essa porta e dizer: eu quero aceitar a Jesus como Salvador, dobrar o joelho aqui e Jesus batizar ele com o Espírito Santo e com fogo. Louvado seja o nome do Senhor. Então essa promessa de Deus é para aquele que: pastor, mas eu já tenho muito tempo na igreja, por que eu ainda não fui batizado com o Espírito Santo? Você vai ver aqui um ponto importante. Guarde essa pergunta aí, que nós vamos chegar nela lá. Então olha só, João Batista disse: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então existe aqui a promessa do Pai no Antigo Testamento, e existe uma promessa também do Pai no Novo Testamento: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Olha só a observação que tem aí na sua revista também: nenhum recurso humano, nenhum recurso ou material substitui o revestimento de poder do Espírito Santo. Pode-se levantar aqui o maior pregador do mundo, com o maior conhecimento teológico nacional e internacional. Já estudamos também na escola bíblica dominical. Se você perdeu essa aula, nos procure, que a gente vai fazer você se lembrar dessa aula. Uma pregação sem a unção do Espírito Santo é barulho ensaiado. Vai ficar rouco de tanto gritar, vai ficar com a perna dolorida de tanto pular, se não tiver a unção do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é ele que interpreta as Escrituras. Então, nenhum recurso humano e nem material substitui o revestimento do poder de Deus. Nenhum. Existem histórias na Bíblia, relatos, que o próprio Dr. Lucas registrou isso aqui, que haviam pessoas riquíssimas no passado, que queriam puxar recursos financeiros para dizer: eu quero essa unção de Deus na minha vida também. Dinheiro nenhum vai comprar a unção de Deus na vida de ninguém, porque a unção do Espírito de Deus na vida das pessoas é inegociável, é um presente de Deus. Imagina você ganhar um presente de alguém com muito carinho, e depois você dizer: me dá tanto aqui por isso. Vai perder o valor. Ele pode ter preço, mas valor não vai ter nenhum. Então, o Espírito Santo de Deus, com a sua unção, é inegociável. Se torna até um pecado na vida de alguém querer negociar algo que é de Deus para a sua igreja. Amém? Então, no ponto número 1, o que é o batismo? Nós já vimos que é a promessa do Pai, é o revestimento de poder e é uma obra exclusiva de Jesus, porque Ele é o batizador. E que nenhum recurso humano ou material substitui.
tá? Esse revestimento. Agora olha só o ponto número 2 da lição. O que não é batismo com o Espírito Santo? Lamentavelmente, diz aqui o nosso comentarista, que alguns equívocos são comuns sobre o batismo com o Espírito Santo. Muitas pessoas não recebem o batismo com o Espírito Santo, talvez, digo eu, por 2 razões. Porque não se ensina corretamente e porque também não se busca entender corretamente. Porque existem muitos ventos de doutrinas espalhados por muitas igrejas por aí, que as pessoas confundem achando que é poder, que é manifestação do poder de Deus, e Jesus repreendeu os seus discípulos por isso, dizendo: vocês erram porque vocês não conhecem nem a Escritura e nem o poder de Deus. Então o que é que está acontecendo ao nosso derredor? Não está de acordo com a palavra de Deus? Então não é poder de Deus. O que é que está acontecendo ao seu derredor? Está vindo na contramão daquilo que a Bíblia ensina? Então não é poder de Deus. Então nós vamos ver aqui o que não é batismo com o Espírito Santo. Primeiro, não é conversão. Olha, o pastor Raimundo, agora ele está convertido porque ele foi batizado com o Espírito Santo. Não. O batismo com o Espírito Santo é para um crente que já se converteu, já mudou os seus hábitos, já abandonou os seus hábitos do mundo, ele decidiu agora defender a bandeira de Cristo, o reino de Cristo, e ele foi então adornado, ele foi presenteado com o batismo com o Espírito Santo. Já pensou um ímpio se utilizar desse revestimento? Ele vai, é o mesmo como disse lá o profeta Ageu, é como pegar um dinheiro, um salário e botar num saco furado. Não vai servir para nada. Então o revestimento, o poder do Espírito Santo é para a sua igreja, é para nós, não é para o ímpio, não é para as pessoas que não acreditam, não é para as pessoas que vão fazer o mau uso daquilo que Deus vai entregar para eles, não, isso aqui são para nós. O que ele pode falar? Porque não conhecia, né? Por consequência do que? Da palavra. Quando o cristão ele busca o conhecimento da palavra, o Espírito Santo, olha um exemplo que nós temos do próprio, no Novo Testamento, você vai ver que Atos dos Apóstolos vai revelar que Pedro foi chamado para ir na casa de Cornélio. Por quê? Porque ouvia a palavra, porque passou a ter conhecimento das coisas do reino de Deus, aí o Espírito Santo se revela para ele, e quando Pedro chega na casa dele, que impõe as mãos sobre ele, o que acontece? Se derrama ali a manifestação do Espírito Santo de Deus. Então, um dos segredos para que nós possamos receber esse revestimento é observar as Escrituras, é observar a palavra de Deus. Então, o que aconteceu com essa senhora foi que ela se alimentou da palavra, conhecedora da Bíblia, não é verdade? Aí o que a palavra fez? Trouxe a ela o que? O desejo, né? O desejo, né? Quando Jesus ele nos ensina o quê? Que quando a gente começar a se alimentar da palavra, como ele disse, se eu sou o pão da vida que desceu do céu, todo aquele que comer, todo aquele que se alimentar não vai sentir fome, não vai sentir sede quando beber da água da vida, né? E as pessoas hoje não recebem revestimento do poder de Deus, por quê? Porque desprezam a Escritura. Às vezes as pessoas passam a acreditar mais naquilo que eu prego, passam a acreditar mais naquilo que eu ensino, passam a acreditar mais na letra de uma canção, né? Mas acabam esquecendo o que a palavra de Deus está falando conosco. Então, o que não é batismo, não é uma conversão. Olha o versículo 38, capítulo 2. Respondeu-lhes Pedro, quando eles perguntaram: o que faremos nós? O que nós temos que fazer para receber esse poder? Depois que, olha só, eles só fizeram essa pergunta depois que eles ouviram a pregação de Pedro. Aí Pedro disse assim: arrependei-vos, olha só,
primeiro se convertem, não é isso? Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados. Segundo passo, desçam as águas, mostrem para as pessoas que vocês realmente estão arrependidos, e que vocês vão sepultar os pecados de vocês. Aí ele entra agora aqui, ó, e recebereis o dom do Espírito Santo. E qual é o dom? É o batismo com o Espírito Santo, com a evidência do falar em línguas estranhas. A evidência do batismo com o Espírito Santo não é uma mera alegria, uma mera sensação. Eu fui batizado com o Espírito Santo porque eu fiquei com vontade de pular, eu fiquei com vontade de gritar. Isso não é batismo com o Espírito Santo. Isso é uma alegria recebida de Deus. A evidência do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas estranhas. Por isso que é importante, quando a igreja ela faz uma campanha para que os crentes sejam batizados com o Espírito Santo, é importante sempre ter alguém aí mais maduro para observar se a pessoa realmente teve alguma evidência do batismo com o Espírito Santo, tá? Então, não é conversão. O batismo é para quem já tem o Espírito Santo. Olha só, quando você aceita a Jesus como Salvador, automaticamente você recebe o Espírito Santo na sua vida. Automaticamente. Tá? Ainda não é o batismo, mas você já tem o Espírito Santo. Agora você vai ser revestido, você vai ser cheio, você vai ser batizado, ou seja, você vai ser inserido, igual como é o batismo nas águas, né? Nós somos inseridos na água, nós somos mergulhados na água. Então o batismo com o Espírito Santo também é ser mergulhado no Espírito Santo, é ser cheio do Espírito Santo, né? É ser inserido no Espírito Santo, e aí tudo aquilo que o Espírito Santo quer fazer, ele vai fazer, como foi lá no cenáculo, que o Espírito Santo concedia que falassem diversas línguas. Tá? As línguas que foram faladas ali no cenáculo eram as línguas daquelas pessoas, porque era um evento religioso onde todos subiam para Jerusalém. Então tinham diversas pessoas que falavam línguas diferentes. Então o Espírito concedeu que cada um falasse a língua daquelas pessoas. Você vai ver que lá em Atos ele diz assim: olha, eles estão falando a nossa própria língua, né? Então se tinha algum alemão lá, os discípulos falaram em alemão. Tinha algum japonês lá, eles falaram em japonês. Então o Espírito Santo concedia que eles falassem. Segundo, que não é batismo com o Espírito Santo, não é indefinido, né? Como nós já citamos aqui, ó, vai muito além de ter sentido a presença de Deus de modo intenso, vai muito além. De repente é uma reunião de oração, aí a gente começa a sentir a presença de Deus, a gente começa a chorar muito, a gente às vezes até nem se controla. Aquilo não é um batismo com o Espírito Santo, aquilo ali é a manifestação de Deus na nossa vida, é alegria, é paz. É a presença de Deus que entra no nosso coração, no nosso ser. A palavra entrou nos nossos ouvidos, chegou na nossa mente, desceu no nosso coração, que é o centro de todos os sentimentos, de todas as emoções. Aí a gente se alegra, a gente tem vontade de pular, tem vontade de cantar, tem vontade de sair correndo, dizendo para as pessoas que Jesus é bom. Isso aí é a manifestação de Deus na nossa vida, mas não é o batismo com o Espírito Santo. Terceiro, não é restrito ao passado. Então nós já vimos aqui no texto que o batismo com o Espírito Santo, conforme o versículo 39 diz: pois para vós outros é a promessa para vossos filhos e para todos os que estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar, né? Então existem muitas pessoas aí fora, às vezes até dentro da nossa casa, que precisam ser alcançados pelo poder da palavra de Deus, e a promessa também é para eles. Pastor, mas a promessa do derramamento do Espírito Santo também é para aquele assassino? Se ele se converter, se ele mudar de vida, aceitar a Jesus como Salvador, é para ele também. Pastor, a promessa do Espírito Santo é para aquela mulher lá, a prostituta? Se ela se converter e seguir os caminhos de Jesus e se entregar a Deus de coração, a promessa é para ela também. Ela é o quê? É de forma indistinta. Ela não vai fazer restrição de pessoa, não, a promessa ela é para cá, mas para cá não é, não, é para todos quantos Deus nosso Senhor o chamar. Se existe alguém que tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então ele diz aqui: arrependei-vos, crede no Evangelho, recebam o batismo nas águas, que é para a remissão dos vossos pecados, e aí vocês vão receber o dom do Espírito Santo, que é o batismo com o Espírito Santo, revestimento de poder. Aquele que pecava não peca mais, aquele que mentia não vai mentir mais, aquele que roubava não vai roubar mais, porque agora quem está dentro dele é quem? O Espírito Santo, que é a promessa do Pai,
que Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu vos enviarei um outro Consolador, e ele vai estar convosco, e vai fazer vocês se lembrarem de tudo quanto eu tenho dito para vocês. Agora olha o ponto número 3 da nossa lição: como receber? Qual é o segredo para que nós possamos receber o batismo com o Espírito Santo? Primeiro, a fé. A fé é o firme fundamento. Diz o versículo 39: pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos, para todos ainda que estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus o chamar. Para que nós possamos receber o batismo com o Espírito Santo, é preciso ter fé. Jesus não vai batizar se alguém não tem fé, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus vai batizar aquele que acredita. Não adianta, quem quer receber o batismo com o Espírito Santo? Aí a pessoa diz assim: olha, eu quero receber o batismo com o Espírito Santo, então vem aqui na frente, eu vou orar por você. Jesus está aqui para batizar, Jesus está aqui para derramar a sua glória e fazer você receber o dom de Deus. Aí a pessoa vem, aí fica ali, não vai receber, porque ela está num estado natural. Ela na verdade nem sabe por que ela está ali, ela nem sabe o que é o batismo com o Espírito Santo. Então é importante que a igreja, como agora, que nós estamos ministrando, ensinando o que é, o que não é e como receber, quem quiser receber, que crê, então venha e vai receber, porque essa promessa é para aquele que crê. Segundo, oração. Pastor, como é que eu vou receber o batismo com o Espírito Santo se eu não oro? Quanto mais oração, mais poder. Quanto menos oração, menos poder. Sem oração, sem poder. Então aqui é o segredo. Jesus disse: tudo que vocês pedirem ao Pai, em oração, crendo, olha aí, o que é crer? É ter fé. Tudo que vocês pedirem em oração ao Pai, crendo, recebereis. Você quer o batismo com o Espírito Santo? Então acredite, ore e receba. Então a fé e a oração são dois pontos importantes para nós recebermos o batismo com o Espírito Santo. E o terceiro ponto para recebermos o batismo com o Espírito Santo é o tempo de Deus. Não é, eu conheço muitas pessoas, eu acredito que você também conhece, muitas pessoas que estão na igreja há muitos anos, mas até hoje não receberam o poder de Deus, e nem por isso deixaram de ser menos privilegiados do que nós. Porque primeiro que o batismo com o Espírito Santo não vai garantir salvação. O que vai garantir a salvação é a sua fé em Jesus, a sua confissão de que Ele é o seu único e suficiente Salvador. O batismo com o Espírito Santo não é um privilégio, mas é um presente de Deus. Você pode ter feito muitos aniversários, mas nem todos você recebeu presente, não é verdade? As mulheres já se passaram tantos dias das mães e nem todos receberam presente. Então da mesma forma somos nós, não é verdade? Temos tantos anos de crente, mas quem sabe nem todos receberam o presente, não é verdade? Então aqui está um segredo: a fé, a oração e o tempo de Deus. Olha o versículo 2 do capítulo 2. De repente, olha só, de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Então quer dizer, eles poderiam ter recebido o batismo com o Espírito Santo no primeiro dia da oração, é verdade? Mas a Bíblia diz, você vai ver lá em Atos, que foi qual? No 50º dia, ou seja, 50 dias depois da Páscoa. Olha só, Jesus ressuscitou dentre os mortos e ainda ficou alguns dias na terra, né? Ainda fez uma pesca maravilhosa, ainda fez muitos milagres, comeu com seus discípulos e depois ele subiu ao céu. Aí ficou os discípulos orando, o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia. Quer dizer, no terceiro dia já podia receber o batismo com o Espírito Santo, porque estava orando. Mas por que não receberam? Porque ainda não era o tempo de Deus. Então nós precisamos entender que se ainda não recebemos, se você ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo, porque ainda não é o tempo de Deus. Então considere isso. Aí você vai orar e vai dizer: Senhor, eu creio que o Senhor pode me batizar com o Espírito Santo e com fogo. Aí você já está demonstrando fé e oração. A hora que o Senhor quiser, eu estou pronto, vem e me batiza com o Espírito Santo. Aí você está aqui no culto, olha, aí o louvor está correndo aqui, as irmãs estão cantando, adorando, a glória de Deus está subindo. Aí quando você começar a ver aquela manifestação, tu diz: Senhor, é agora, Senhor, vem, me batiza com o Espírito Santo, eu estou pronto. Aí o Espírito Santo vem, e pum, pronto, batiza com o Espírito Santo e com fogo. Mas a igreja, ela precisa entender isso que nós estamos falando aqui. Quem sabe hoje no culto,
hoje à noite aqui na Assembleia de Deus, blindado no Senhor, quem sabe não é o tempo, não é o dia de o Senhor descer a sua glória e batizar 2, 3, 4, 5, porque lá, quando Pedro começou a pregar a palavra de Deus com ousadia, com autoridade, logo 3.000 foram batizados com o Espírito Santo. Na segunda pregação, 5.000 foram batizados com o Espírito Santo. Por que que hoje não pode ser assim? É porque nós estamos orando pouco? É porque nós precisamos acreditar mais? É porque nós precisamos buscar mais? Então, se você quer receber o batismo com o Espírito Santo, é hoje. Você pode receber essa glória, esse presente de Deus com o batismo, os dons, e quem sabe receber dom de profecia, dom de revelação, porque é um presente atrás do outro, e Deus quer sempre reavivar a sua igreja. Deus quer levantar nestes últimos dias o que? Uma igreja forte e poderosa. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode glorificar o nome do Senhor? E diz aqui a aplicação pessoal da nossa lição número 2. O batismo com o Espírito Santo, prometido por Jesus, não é um luxo. Olha aí, não é para ninguém levantar, empinar o nariz ou tufar o peito, não, porque você é batizado com o Espírito Santo, irmã? Não, então você está menos do que eu. Não, não é luxo, não é privilégio de ninguém, não. É porque você creu, você acreditou, você orou, mas é uma necessidade premente de cada testemunha de Jesus. Olha, eu preciso ser revestido do poder de Deus, porque eu quero anunciar o Evangelho, eu quero arrancar almas da mão de Satanás e trazer para o reino de Deus. Eu quero arrancar almas das trevas e trazer para a luz, mas eu só posso fazer isso se eu estiver revestido de poder. Não adianta eu chegar lá com um paletó 3D, brilhando, gravata, olha, não, cabelo no gel, descer lá com um carro do ano, não vou ganhar ninguém para Jesus, não. Eu vou ser roubado, vou ser envergonhado. Eu tenho que chegar lá, ainda que seja humilde, mas eu tenho que chegar lá cheio da unção de Deus. Não existe nada que possa substituir. Olha, você já recebeu? Então vamos receber agora. Só para você entender o que é a vida de uma pessoa cheia do poder de Deus. Eu estava assistindo ontem um vídeo de um pastor ministrando um testemunho de alguém que ele conheceu, alguém que servia a Satanás, e ele disse assim, que ele queria ser um feiticeiro cheio, né, de poderes. Aí o mentor dele disse assim, olha, você tem que fazer uma oferenda. O que você tem que fazer? Você tem que oferecer um cadáver de 15 dias. Aí ele disse, um cadáver de 15 dias, onde é que eu vou achar isso? Aí ele pegou um dinheiro, um recurso, olha só, ele pegou um recurso, aí ele foi lá e contratou alguém de um cemitério, e disse, rapaz, verifica para mim aí onde é que tem um corpo que já faz 15 dias de sepultado. Aí o coveiro disse, olha, aqui tem um corpo aqui de 15 dias. Aí disse, rapaz, como é que vai ser esse negócio aqui? Porque, né, se Lázaro, que já fazia 4 dias, já estava fedendo, dirá esse que está com 15 dias. Ele foi, né, na noite, ele foi lá, abriu tudinho a sepultura. Quando ele foi para abrir o caixão, o mentor dele foi lá endemoninhado e disse para ele assim, olha, não mexe nesse caixão, esse corpo não vai valer. Ele disse, mas por que não vai valer? Eu comprei esse corpo aqui, já tem 15 dias, está tudo certo como você me pediu. Isso não, porque se tu mexer com esse corpo aí, tu vai morrer. Por quê? Porque esse corpo aí é do homem lá de cima. Aí ele foi buscar um conhecimento e disse, olha, quem foi enterrado aqui foi a esposa de um pastor, uma mulher de oração, e Deus está cuidando desse corpo. Aí ele se levantou de lá e disse, rapaz, se Deus está cuidando desse corpo aí há 15 dias, que já está morto, o que será que Deus não está fazendo por nós? Olha só, se Deus está preocupado com um crente que já morreu, está enterrado há 15 dias, quanto mais nós que estamos vivos aqui, buscando o poder de Deus, buscando, adorando a Deus, louvando e glorificando o nome do Senhor. Sabe o que isso quer dizer? Deus cuida de você, Deus tem o melhor para você. Glorifique e exalte o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então, o batismo com o Espírito Santo é tudo isso que nós estudamos e aprendemos até agora. Mas por consequência dessa manifestação gloriosa do Espírito Santo de Deus sobre a igreja que estava começando naquele tempo, nós entramos na lição de número 3, que é a primeira igreja em Jerusalém. Pronto, os discípulos pregaram a palavra e ganharam na primeira mensagem 3.000, na segunda mensagem 5.000, começa aí a se levantar o quê? Uma igreja, porque Jesus havia dito para Pedro, olha, tu és Pedro. Quando Jesus disse, tu és Pedro, o significado do nome Pedro quer dizer Pietro, um fragmento de pedra.
Precisamente Jesus disse: Pedro, tu não é ninguém, cara. Tu não é ninguém. Olha, tu não vai nem aparecer, as pessoas não vão nem te conhecer. Mas sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Essa pedra que Jesus está se referindo agora é Ele, a própria rocha, que o próprio salmista disse que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Ele diz: sobre essa pedra eu edificarei o quê? A minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ninguém vai impedir a igreja de crescer. Aí agora Pedro, que era um fragmento de pedra, ele se levanta como um homem de Deus, um grande pregador, e começa a levantar uma grande igreja. Aí a gente entra aqui na lição de número 3. O texto áureo diz assim, Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Olha só, o segredo do fortalecimento e crescimento de uma igreja. Se isso aqui não tiver na igreja que você está congregando, saia de lá, pode sair. Porque o segredo do fundamento que vai fazer com que a igreja cresça é o quê? A doutrina, que é o ensinamento da palavra, a comunhão, que é compartilhar uns com os outros, o partir do pão e nas orações. Uma igreja que não ora, ela está sujeita a desaparecer. Foi por isso que quando se levantou a perseguição dos apóstolos, Gamaliel, que era um grande instrutor teológico judaico da época, disse: olha, deixa esses homens em paz, porque se essa obra for de Deus, ela vai prosperar. Mas se ela não for de Deus, ela vai se acabar como muitos se acabaram. No tempo de Jesus surgiu mais de 20 Messias, se dizendo ser o Filho de Deus, todos morreram e ficaram sepultados lá. Mas esse Jesus aqui, está escrito lá na porta do sepulcro dele, não está aqui, mas ressuscitou. Então é esse aqui. Então vamos deixar essa obra, se ela for de Deus, ela vai crescer. Mas o segredo, os fundamentos da igreja é a doutrina dos apóstolos, que é a palavra de Deus, é a comunhão no partir do pão e também nas orações. A verdade prática diz, em Atos, encontramos o plano de Deus para a igreja, pregar o evangelho até os confins da terra, no poder do Espírito Santo. Olha, eu já ouvi muitos relatos, muitos testemunhos de missionários que saíram por conta própria, às vezes até por rebeldia, para pregar em lugares perigosos, querendo que Deus o exaltasse por conta própria, foram assassinados, foram devorados por animais, foram devorados por canibais, eles foram e não voltaram, as famílias não tiveram mais nenhuma notícia, mas aqueles que saem revestidos do poder de Deus, diz a Bíblia que aqueles que saem chorando, lançando a sua semente, voltarão com risos e os seus feixes cheios. Então diz a Bíblia que quão formosos são os pés daqueles que anunciam boas novas. Então nós encontramos aqui que o maior projeto para a igreja é pregar o evangelho até aos confins da terra. Ninguém está dizendo aqui pregar igreja, ninguém está dizendo aqui pregar denominação, mas sim pregar o evangelho. E o que é o evangelho, pastor? É as boas novas de salvação, é falar de Jesus, é falar do amor de Deus. Falar do homem é fácil, contar os seus testemunhos para a edificação própria é fácil. O importante é testemunhar as maravilhas de Deus, como aquele cego lá que Jesus cuspiu no chão, fez um lodo, passou no olho dele, disse: vai te lavar lá no tanque de Siloé, e depois as pessoas dizem: não era tu que era o cego? Ele disse: era. E como foi que tu viste? Olha, um homem cuspiu no chão, fez um lodo, passou nos meus olhos, eu fui me lavar e fiquei curado. Ah, mas olha, ele pode ser um pecador. Se ele é pecador, eu não sei. Eu sei que eu era cego e agora eu vejo. O testemunho que vai transformar a vida das pessoas é chegar lá e dizer: olha, meu irmão, eu andei por esse caminho, mas Jesus me tirou de lá. Eu era isso, mas agora eu sou isso aqui, porque Jesus me transformou. Como disse para Nicodemos: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então a primeira igreja, ela começou a se fortalecer, ela começou a crescer. E olha só o ponto número 1 da lição sobre a primeira igreja: perseveravam na doutrina. E o que é perseverar na doutrina? A doutrina dos apóstolos eram os seus ensinamentos. Tudo aquilo que Jesus ensinou para eles, eles estavam ensinando às pessoas. E às vezes, o maior erro de algumas igrejas por aí é querer ensinar algo ao contrário daquilo que eles aprenderam, porque eles querem concorrer.
Não, olha lá naquela igreja, não vai para lá porque não pode, mas aqui pode, aqui a gente deixa acontecer, fazer. Cuidado, se não estiver baseado na Escritura Sagrada, daquilo que Jesus ensinou, você está mudando o seu caminho. Aí você precisa se converter, voltar para o seu caminho. Há quem despreze a doutrina, mas ela é essencial. Aí existem pessoas que dizem assim: não, eu não preciso da doutrina para mim seguir o caminho de Cristo, não. Eu que faço a minha doutrina, é eu que digo se eu posso, se eu não posso, é eu que digo se eu vou e se eu não vou. Está errado. O segredo do fortalecimento de uma igreja está em perseverar na doutrina dos apóstolos. E a doutrina dos apóstolos estava baseada em quê? Nos ensinamentos de Jesus. Olha só, o segundo, perseveravam na comunhão. Olha só o que é comunhão. Comunhão pode também ser traduzida por coparticipação. E um exemplo disso, nós colocamos aqui, está aí na sua lição, diz que a palavra que melhor define a operação da comunhão é família. A igreja é a família de Deus. Pastor, a igreja é a família de Deus? É. Por quê? Porque nós somos irmãos. Nós nos chamamos de irmãos. Se nós nos chamamos de irmãos, obviamente nós temos que nos preocupar uns com os outros, ajudar uns aos outros, carregar os fardos uns dos outros, orar um pelos outros. Então, a partir de agora, como família, nós podemos usar o pronome nosso e vosso. É o nosso Deus, é o vosso Deus, é o nosso Pai, é o vosso Pai, é os meus irmãos, é os seus irmãos, porque nós somos uma família. Então, veja só, bem no finalzinho desse tópico 2, diz que uma mudança imediata que ele faz é gramatical, né? A professora Ruth está aqui, pode nos auxiliar. Essa mudança gramatical qual é? Nós ao invés de eu. Já não sou mais eu, agora nós somos nós, é isso? E o nosso ao invés, né? Ao invés de eu, e nosso ao invés de meu. Então, já não é mais meu, é nosso. Aí as pessoas confundem às vezes, né? Ai, Pai, Senhor, abençoa, que eu quero que Deus me dê um carro, porque eu quero buscar meus irmãos, quero levar para a igreja. Deus abençoa. Deus dá um carro, porque o propósito do coração, né? Aí depois o pastor disse: ei, irmão, dá para você levar uma carona para o irmão? Não, não dá, porque o meu carro, o meu dinheiro, o meu trabalho, não. Tudo que você tem é de Deus. Então, se é de Deus, é nosso. Se você pode utilizar-se da comunhão e abençoar a vida do seu irmão, abençoe, porque Deus vai dar cada vez mais. O terceiro ponto aqui da primeira igreja é no partir do pão e nas orações. Eles perseveravam na doutrina, eles perseveravam na comunhão e agora também no partir do pão e nas orações. A terceira expressão que resumia a vida da igreja é o partir do pão. É praticamente consenso que esse é o termo que Lucas usa para a ceia do Senhor. Comunhão. Quando você participa, como a igreja, nós participamos da ceia, que nós vemos aqui comer o pão e beber do cálice, Jesus ensinou isso, né? O apóstolo Paulo também ensinou isso lá em Corinto, dizendo assim: olha, o que eu recebi do Senhor, isso também vos ensinei. Olha só, essa é a doutrina dos apóstolos. O que eu recebi do Senhor, isso também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, porque esse é o que? O meu corpo, que é partido por vós. Fazer isso em memória de mim, todas as vezes que comerdes. Depois ele pega o cálice e diz assim, depois de ter ceado, tomou o cálice, também dando graças, e deu aos seus discípulos, e bebei dele todos. Hoje, por questão de higiene, cada um tem o seu cálice, mas naquele tempo não tinha. Pegava-se um copo aqui, isso era participar. Pegava aqui a comunhão, pega aqui o copo, bebe aqui, ó. Todo mundo passava um copo para o outro. A igreja no começo era assim, mas por questão de higiene, teve essa mudança, cada um tem o seu cálice. E utilizamos até o descartável, né, para que não seja reutilizado. Isso é uma questão de higiene. As coisas foram evoluindo, muitas doenças foram aparecendo, então deve-se também ter sabedoria e inteligência. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é isso, olha, o que eu aprendi do Senhor, eu também vos ensino.
Então, no partir do pão, isso aqui é a terceira expressão que resumia a igreja, é o partir do pão. É praticamente consenso que esse é o termo que Lucas usa para a ceia do Senhor. Alguns acham que envolvia não apenas a ceia memorial, mas também uma refeição fraternal. Isso aqui, é fundamental. A Assembleia de Deus Blindado no Senhor, ao qual nós fazemos parte, na sexta-feira, oferece um alimento para os moradores de rua. Isso é comunhão. Então, não somente a ceia, mas também uma refeição fraternal. Por exemplo, olha, vamos fazer aqui uma noite de louvor a Deus e vamos aqui oferecer uma refeição. Não precisa para encher a barriga, mas para nós termos comunhão, tomar um café com bolacha, um café com pão aqui, um Nescau, uma sopa, e conversar, e trocar uma ideia, e abraçar um, conversar com o outro, ver o que as pessoas estão precisando. De repente, olha, vamos fazer aqui um brechó fraternal. A gente vai trazer aqui as roupas, e quem precisa compra sem dinheiro e sem preço, e cada um sai daqui, todo mundo alegre. Isso aí é o que Lucas está dando uma ideia da questão da comunhão e o partir do pão. De repente você tem na sua casa algo que já não lhe serve mais, porque de repente o sapato apertou, não é aquilo que não serve que tem que jogar fora, não é a camisa que rasgou, não é o sapato que furou, né? De repente as mulheres que gostam muito de estar trocando de sapato, agora abre lá o guarda-roupa, tem 20 pares de sapato, vai usar os 20? Não vai, ninguém é santopeia, não é verdade? Mas olha, eu tenho 5 pares de sapato aqui que eu poderia doar para alguém que precisa. Olha, eu tenho aqui 3 paletó que, engordei um pouco, já não dá mais, mas eu vou doar para alguém que precisa. Então isso aqui também faz parte da comunhão e do partir do pão. Deus tem te abençoado mais, então contribui mais. Ajuda lá aquele irmão que precisa, né? Tem um irmão que vem assistir o culto, que ele é pobrezinho lá, porque existem os pobres e existem os miseráveis. O miserável não é aquele que não dá, que não contribui, não. O miserável, às vezes, é aquele que está numa classe abaixo da pobreza. Porque tem aquele que come o filé, aí tem aquele que come uma alimentação de acordo com o seu recurso financeiro, mas tem aquele que não tem nada. Então, nós precisamos ajudar tanto aquele que não tem nada, como aquele que tem pouco. Precisamos ajudar. Isso fortalece a igreja. A primeira igreja, a igreja primitiva, ela se fortaleceu baseado nessas 4 colunas de sustentação aqui: a doutrina, a comunhão, o partir do pão e a oração. Então olha só, a expressão perseverar implica continuar, não desistir, ou seja, permanecer. Nós precisamos permanecer nessas colunas de sustentação para que a nossa igreja, e não só a igreja física, mas a igreja espiritual, porque onde eu estiver, onde você estiver, nós podemos representar a igreja, o reino de Deus, amém? E chegar lá e fazer a diferença, abençoar. Eu vi um dia desse aí, uns policiais encontraram uma família precisando, aí ele viu os meninos pedindo esmola na rua, aí eles foram lá e compraram caderno, compraram caneta, compraram régua, borracha, fizeram um kit e deu para 4 filhos de uma casa. Aí alguém na rede social disse assim: adianta dar caderno, caneta, borracha e régua e não levar o alimento? Aí eu comentei lá para ele assim: você poderia fazer essa parte? Porque criticar quem ajuda é fácil, não é verdade? Que se ele tivesse dado a alimentação, ele poderia criticar lá, e a educação? Então, veja bem, os policiais estão de parabéns, fizeram a sua parte, mas nós precisamos fazer a nossa, em vez de criticar. Às vezes o irmão, o pastor, ele faz aquilo que está na sua condição, aí tem gente que diz: porque se fosse eu fazia melhor, então vai lá e faz. Não precisa ninguém estar pedindo, não precisa. Se nós temos o Espírito de Deus, já fomos revestidos, então nós precisamos fazer essa diferença aí, no partir do pão e nas orações. Aí ele diz aqui, bem no final desse comentário: essa igreja tem muito a nos ensinar sobre a vida de oração. Lembremos que ele recebeu poder após 10 dias ininterrupto de oração e estudo da palavra. Então Jesus ressuscitou, ficou 40 dias na terra, subiu ao céu e 10 dias ininterruptos, orando, uma vigília dia e noite, 10 dias de oração. Quem sabe dava uma pausa aqui: irmã Ruth, segura aí a corda da oração que eu vou beber uma água ali. Aí a irmã Ruth continua orando, depois eu volto, a irmã Ruth vem: pastora Célula, segura a corda da oração que eu vou agora beber minha água ali, eu vou fazer. E a igreja eles ficaram trancados 10 dias orando, e às vezes a gente ora 1 minuto, às vezes nem ora. Às vezes só fala no pensamento: ai Senhor, abençoa, me faz prosperar.
uma oração de pensamento. Chega na igreja, dobra o joelho, não dá nem tempo de dizer, Senhor, meu Deus, já se levantou, não orou nada. Aí quer receber a bênção de Deus, quer receber poder de Deus? Não tem como. Então, o exemplo dessa igreja primitiva para nós hoje está aqui, nitidamente. Fé, oração e esperar o tempo de Deus. No segundo tópico da lição, fala do primeiro milagre realizado da igreja, primeira igreja. Qual foi o primeiro milagre? Um coxo conhecido, todo mundo conhecia aquele coxo. Todo dia ele se colocava em frente ao templo. Na hora que ia começar o culto, o coxo estava lá. Diz aqui o texto: era levado um homem coxo de nascença, o qual punha diariamente a porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Então olha só, aquele coxo, segundo os estudiosos, ele já tinha 40 anos de idade. Já era um homem adulto, um homem maduro, mas era coxo, não tinha como exercer nenhuma atividade. Então o serviço dele era ficar ali todo dia para pedir esmola. E as pessoas, quem sabe, entravam ali sacerdotes, levitas, profetas, quem tinha dom de revelação e tantos mais, e nunca fizeram nada. Porém, a igreja agora, representada por duas pessoas, olha só, Pedro e João, estavam subindo para quê? Para se divertir? Ir para um culto de louvor? Não, eles estavam subindo para a oração da hora nona. Olha só, eles estavam indo para orar. Quem sabe já estava orando em casa, estava orando na rua e foram para a igreja orar. Isso aqui é um exemplo para nós. Hoje à noite tem culto na Blindados. Vamos estar orando em casa, vamos estar orando na rua, vamos entrar na igreja orando, assistir o culto orando, terminar o culto orando, voltar para casa orando, porque a nossa vida, a vida da igreja é oração. E diz aqui que quando eles vão subindo ao templo, logo ele reconhece o paralítico, o coxo. Então era um coxo conhecido. Então aí começou um preparativo para um milagre. E estava onde esse preparativo? Na oração. Aí assim, o segundo tópico, uma cura notória. Olha só, não foi nada oculto, todo mundo viu. Por que todo mundo viu? Olha só, Pedro, porém, lhes disse, quando eles vão chegando na porta do templo, era uma porta de 22 metros de altura. Olha só, já pensou uma porta de 22 metros de altura, de bronze, reluzente. Então por isso que o nome dela era Porta Formosa. 22 metros de altura, de bronze reluzente, aquela porta se abria, né? Eu fico imaginando ela indo e vindo, o reflexo do sol, todo mundo de longe disse, rapaz, aquela porta ali é formosa, é bonita, e muita gente ia de outros lugares para ver aquela igreja ali. E quando eles estão indo para a porta formosa, bem na porta está um coxo, que como de costume, estende a mão e pede uma esmola. Olha só, talvez algo insignificante. Tem pessoas às vezes que estão ao nosso lado pedindo uma esmola, e nós não damos nem a esmola e nem o milagre. E quando ele estende a mão, Pedro e João se aproximam já, cheio do Espírito Santo, revestido, batizado, né? Falando em línguas estranhas, na fé, ali o homem chega, estava reluzindo, aí ele chega assim com muita autoridade. Olha, quem tem batismo com o Espírito Santo, quem é revestido, ele tem autoridade. Não foi isso que Jesus disse? Mas recebereis o quê? Poder, ou seja, autoridade, né? Quando vocês receberem o Espírito Santo, vocês vão receber poder. Aí o Pedro e João vêm se aproximando do templo, ele estende a mão, pede uma esmola. Aí ele não diz assim, rapaz, eu não tenho, olha, hoje está pegando, deixa para a próxima. Não, ele já chegou convicto de que o Espírito Santo ia fazer um milagre. Ele disse, olha rapaz, olha para mim, olha para nós, olha aqui para nós. Ele chama a atenção do mendigo, levanta a tua cabeça, olha para nós aqui, olha, não tenho ouro, porque naquela época não tinha assim um dinheiro como é hoje, né? R$2, R$5, 10, 20, 50, agora até 200, né? Não existia, mas existiam moedas de ouro, existiam moedas de prata, existia moeda de bronze, existia o denário e tantos daquela época. Mas ele disse, olha para nós. Olha só, quando ele diz, olha para nós, eu fico imaginando aqui na minha mente, irmã Ruth, que ele começa a ver assim, um olho de fogo nos discípulos, e disse, olha para nós. Aí eu fico imaginando assim, que ele começa a sentir a presença de Deus. Olha só que maravilha, né? Eu estou sentindo aqui a presença de Deus. Aí ele diz, olha para nós. Aí eu fico imaginando aquele coxo sentindo a presença de Deus, um fogo queimando. Ele disse, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, olha só, um segredo, o que eu tenho
isso eu te dou, olhando assim nos olhos dele, em nome de Jesus. Olha só, ele usa uma autoridade. Aí eu fico imaginando assim, que quando ele começa a falar, isso é um processo sobrenatural, e eu creio, olha só o que eu estou dizendo aqui, eu creio que nós que estamos aqui na igreja hoje, você que está em casa nos assistindo, você está sentindo algo diferente, a unção de Deus, o poder de Deus. Tem pessoas que podem ser batizadas agora com o Espírito Santo, escute o que eu estou lhe dizendo. Aí diz, olha para nós, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus, o Nazareno, te levanta e anda. Quando ele libera essa palavra, aquele homem, diz a Bíblia assim, que ele dá um salto, e fica firme nos seus tornozelos. Olha só, todo mundo vendo o milagre, todo mundo vendo aquilo, e aquele homem, diz a Bíblia, que quando ele recebe esse milagre, ele não quer mais saber, acho que até deixou a latinha dele lá de moeda, ele ficou tão alegre, que diz a Bíblia, que esse milagre foi notório, que ele entrou na igreja, gritando, pulando, dando glórias a Deus, as pessoas disseram, hoje nós vimos prodígios, milagres acontecendo. Olha só, o nome de Jesus foi glorificado. Meu irmão, deixa eu liberar uma palavra profética aqui. Olha, se você está precisando de um milagre na sua vida, você está precisando do batismo com o Espírito Santo, você está precisando de uma cura, eu vou dizer, esse mesmo segredo que João aqui, que estava ali, Pedro e João disseram assim, olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, eu não tenho dinheiro, eu não conheço um ser humano que pode fazer um milagre, mas eu te digo aqui uma coisa, o que eu tenho isso te dou, em nome de Jesus, receba o teu milagre, receba a tua cura, receba o batismo com o Espírito Santo, seja um novo homem, seja uma nova mulher. Deus abençoe a tua vida profissional, Deus abençoe a tua vida familiar, Deus abençoe o teu casamento, Deus abençoe o teu ministério, Deus abençoe a obra das tuas mãos, porque Jesus, o Nazareno, ele está fazendo um milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Então foi uma cura notória, e foi um culto genuíno. Olha só o versículo 8, deu um salto, se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Olha só, um coxo, meu irmão, que não tinha prazer de viver, um coxo que talvez, quem sabe, que estava até em depressão, um coxo que era desprezado pela sociedade. Agora a imprensa local, quem sabe ali, se fosse no dia de hoje, a imprensa estava ali querendo saber como é que foi isso, rapaz, a gente te conhece, como foi que aconteceu isso aqui, todo mundo queria saber, por isso foi notório, um milagre notório. E ele entrou na igreja louvando, porque vamos aqui entender que o culto daquela época não é como o de hoje, não tinha microfone, não tinha banda, não tinha instrumentos musicais como nós temos hoje, não tinha um playback, não tinha um som, então todo mundo ficava sentadinho ali no seu tapete, abaixava a cabeça, fazia essas orações. De repente entra um louco pela porta dizendo, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ei, cala a boca, peraí, quem é esse? Esse não era o homem que estava paralítico lá na frente? O que foi que aconteceu? Todo mundo se levantou, ninguém se preocupou mais com a tradição, com a liturgia. Foi um culto genuíno, todo mundo abraçando aquele homem, todo mundo glorificando a Deus, e o nome do Senhor foi glorificado, porque a igreja de Deus na terra estava viva, pregando o evangelho de salvação. Louvado seja o nome do Senhor. E o ponto número 3 da nossa lição diz que a pregação e a colheita. Quando a pregação do evangelho é na autoridade do Espírito Santo, pode ter certeza que a colheita é garantida. Você vai ver lá no mar da Galileia, os discípulos, Pedro disse, Senhor, nós já pescamos a noite inteira e não pegamos nada. O que eu vou dizer para meus filhos? O que eu vou dizer para minha esposa? Hoje os meus amigos estão rindo de mim, porque eu sou um pescador fracassado. Jesus disse, Pedro, leva esse barco mais para lá e joga a rede do outro lado. Aí Pedro disse, Senhor, sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. E o milagre da pesca maravilhosa aconteceu. Quando Jesus está na frente, a colheita é garantida. Olha só o ponto número 1 do tópico 3, Pedro pós-Pentecoste. Quem era Pedro antes do Pentecoste? Um covarde, um homem agressivo, um homem que sacou da sua espada, cortou a orelha do soldado, que tinha tudo para ser um sacerdote na vida. Jesus pega a orelha daquele homem e coloca no lugar, um grande milagre. Um homem que negou Jesus 3 vezes, depois entrou num estado de depressão, talvez querendo morrer.
E Jesus aí, depois de ressuscitado, se manifesta a Pedro, agora no Pentecoste, ele recebe um revestimento de poder, e agora Pedro diz aqui o versículo 14, então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz, advertiu-os nestes termos, varões judeus, e todos os habitantes de Jerusalém. Olha, eu fico imaginando aqui um carro-som, se tivesse um carro-som ali, um trio elétrico, Pedro disse assim, todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Olha só a autoridade. Um homem que não sabia nem falar direito, um homem que tinha um tom de voz pesado, um homem todo grosso, né? Agora ele se levanta com muita autoridade, e ele começa então a pregar o evangelho. E olha só aqui no decorrer do nosso comentário, ele diz assim, olha, ilustra muito bem o valor da promessa de Jesus, em capítulo 1, versículo 8. Mas olha só, eu fico imaginando Pedro levantando a mão. Levante a mão, você que está aqui na igreja, você que está em casa. Olha só, ele levanta a mão e diz assim, olha, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Sabe por que Pedro pregou assim? Porque ali havia diversos povos, como eu falei no início da lição. Havia diversos povos, então ele diz assim, olha, isso aqui que está acontecendo é a promessa de Deus na vida de vocês, tanto para os judeus que estão aqui, como para aqueles que moram em Jerusalém, e vocês que vão sair daqui, vão para a cidade de vocês, quando vocês chegarem lá, vocês também vão estar cheios do poder de Deus. Olha só, então essa promessa começou aqui em Belém, foi para Ananindeua, foi para Bragança, foi para São Paulo, foi para diversos 4 cantos da terra, foi para fora do Brasil, porque é a promessa de Deus para todo aquele que crê, a todos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Louvado seja o nome do Senhor. Aí nós temos aqui no ponto número 2 a primeira mensagem com a primeira colheita, quando no versículo 41 diz, então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados. Olha só, os que aceitaram a palavra, então aqueles que tiveram fé e aqueles que se converteram, não é verdade? Então eles aceitaram a Jesus como Salvador, se converteram e receberam logo o quê? O dom de Deus, o batismo com o Espírito Santo. Foram batizados, havendo um acréscimo. Olha só, um acréscimo. Só era 12, irmão. A igreja que estava começando só era 12. E aqui, depois dessa pregação, houve um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Meu irmão, isso aqui foi uma cruzada evangelística. Uma cruzada evangelística. Não teve, eu acho que não tinha secretário suficiente para estar anotando o nome de cada um. Né? Se fosse hoje aqui, teria que botar num grupo de WhatsApp, né? E fazer um grupo aqui da rede social dos 3.000 que aceitaram a Jesus, pegando o endereço, o contato, fazendo a célula, e muita glória de Deus. Então olha só, o que estava acontecendo não era uma embriaguez, Jesus estava vivo, a ressurreição provava que Jesus era o Messias judeu, né? Não há salvação sem arrependimento. A mensagem de Pedro foi como uma faca no coração do seu público, e diz aqui que o número daqueles que creram foram batizados, chegaram a quase 3.000 pessoas. E aqui é interessante a gente ressaltar que naquele ato ali da pregação, esses 3.000 foram batizados do Espírito Santo e ainda não tinham recebido o batismo nas águas. Aí eu fico imaginando que agora o Jordão, que João Batista batizou, agora estava sendo utilizado pelos apóstolos para batizar 3.000 pessoas, 3.000 novos membros, de pessoas que eram consideradas na época como prosélitos, porque estavam trocando de religião, eles estavam deixando o judaísmo para agora aceitar o cristianismo, para ser seguidor de Cristo. E aqui a gente vai começar a entender que a igreja aqui naquela época começou a sofrer perseguição por causa disso, porque as pessoas estavam se convertendo ao cristianismo, recebendo a palavra de Deus. E em terceiro lugar, a segunda pregação e a segunda colheita, versículo 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, o aceitaram, muitos, subindo o número. Olha só, quando a igreja está firmada na oração, na comunhão, no partir do pão, e também na doutrina dos apóstolos, diz aqui, houve um acréscimo, subindo o número de homens, e quase 5.000 pessoas, olha só. Então já contamos ali com 8.000 pessoas, mais os 12 apóstolos, não é verdade? E a igreja começou a crescer cada vez mais, e você vai ver que no decorrer dos Atos dos Apóstolos, Lucas escreve dizendo assim, e todos os dias acrescentavas o Senhor, dia após dia, aqueles que se haviam de salvar. Olha só,
Eu libero nessa manhã uma palavra profética. Tem alguém na sua casa que precisa ser salvo? Essa pessoa vai ser salva em nome de Jesus. Existe alguém lá no teu trabalho que precisa ser salvo? Essa pessoa vai ser salva em nome de Jesus. Existe alguém que nos assiste nessa manhã que precisa ser salvo? Seja salvo em nome de Jesus pelo poder da pregação da palavra do Evangelho. E ele encerra aqui no terceiro ponto dizendo: não queria usurpar a glória de Deus. Quem fez isso, diz ele, foi Jesus. O homem não é o agente da ação divina, apenas o instrumento. Em nenhum momento Pedro puxou a glória para si. Ele disse: quem fez isso que vocês estão vendo foi Jesus que vocês crucificaram. Foi Jesus que foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. Então, o resultado é que o número total dos cristãos chega próximo a 5.000, não incluindo as mulheres e nem as crianças. Olha só, né? Aí imagina aí que um homem aceitou a Jesus, ele tem a esposa, mais 5 filhos, meu irmão, a igreja passou dos 10.000, muita glória de Deus, né? Então, em resumo, a cura do coxo trouxe 3 resultados imediatos. Qual? O louvor do curado. Segundo, a pregação de Pedro. E terceiro, uma grande colheita para o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a aplicação pessoal dessa segunda lição, a lição de número 3, diz que a espiritualidade viva e alegre dos primeiros cristãos, cheio do Espírito Santo, a sua profunda comunhão uns com os outros e o seu amor contagiante, impactou aquela sociedade. O mesmo deve acontecer conosco hoje. Então, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós estudamos aqui 2 lições da Escola Bíblica Dominical, a lição de número 2 e a lição de número 3. Que tudo que nós ministramos aqui, que nós aprendemos, seja aplicado na nossa vida. Você pode compartilhar esse vídeo que foi feito exclusivamente para aquele que quer buscar um revestimento de Deus para a sua vida. Eu quero pedir que nessa manhã Deus abençoe a sua casa, abençoe a sua vida, que você seja um crente melhor do que ontem, que hoje nós possamos estar aqui fortalecidos, que hoje à noite, nosso culto de louvor e adoração a Deus, nós possamos estar aqui convictos de que a glória de Deus está pronta para ser derramada em nossas vidas. Amém? Você que nos assiste também nessa manhã, seja abençoado por Deus com a glória do Pai, com a glória do Filho e a glória do Espírito Santo. Quero convidar você a estar em pé nessa manhã. Quero orar junto com você, mas também quero orar para que você possa ofertar a Deus o melhor que você tem, a sua vida, a sua alma, o seu espírito e também o que você trouxe para ofertar na casa de Deus, porque o ofertório também faz parte da liturgia do culto de louvor e adoração a Deus. Eu vou estar orando, agradecendo ao Senhor. Pastor Campelo, quer falar alguma coisa para encerrar? Não? Então a gente vai orar, ofertar ao Senhor e vou estar encerrando com a bênção apostólica. Coloque sua oferta na sua mão. Você que nos assiste, que quer ofertar também à noite, nós vamos estar aqui, você pode trazer a sua oferta e também ser abençoado por Deus. Senhor, meu Deus e eterno Pai, toda honra e toda glória nós te damos, Senhor, nesta manhã, por estar aqui na tua casa, na tua presença, Senhor, na presença do teu Espírito Santo. Pai, abençoa a vida de cada um dos teus filhos que nesta manhã chegaram aqui, Senhor, para alimentar a sua alma com a porção da tua palavra. A minha oração nessa manhã é que o teu Espírito, Senhor, enche essa pessoa do teu poder, da tua autoridade. Essa pessoa que nos assiste, Senhor, nesta manhã também seja impactado, seja, Senhor, cheio do teu poder, do teu Espírito Santo. Pai, quando os teus filhos vão estender a sua mão, vão contribuir com a sua oferta, devolver o seu dízimo, cumpre a tua palavra sobre eles, abrindo a janela do céu e derramando bênçãos sem medidas. Essa é a minha oração que eu faço acreditando no poder e no milagre. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do eterno e soberano Espírito Santo seja com você nessa manhã, não só hoje, mas para todo sempre. Diga amém, diga graças a Deus, oferte ao Senhor com alegria. Deus abençoe a sua vida nessa manhã, Deus lhe dê um domingo de paz, um domingo de bênção. E à noite, nós queremos estar junto com você, em comunhão, no partir do pão e na oração, louvando ao nome do Senhor. Deus te abençoe. Glórias a Deus.